Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 5 de janeiro, estamos no tempo do Natal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: "Segue-me." Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe respondeu: "Vem ver." Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás." E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, estamos nesse tempo do Natal e escutamos o Evangelho de hoje, esse momento do chamado de Jesus, os primeiros discípulos. E aqui nós temos a palavra que ela sinaliza esse momento vocacional do chamamento. Logo no início do Evangelho de hoje, nós escutamos Jesus dizer a Filipe: "Segue-me." Essa palavra, outros evangelistas também colocaram nos lábios de Jesus, esse momento de seguir os passos do Senhor. Jesus, de fato, ele orienta, começa como um mestre, um pedagogo, aquele que toma pela mão, a conduzir esses discípulos, os formando num discipulado, fazendo os discípulos. Mas aqui nós percebemos que, principalmente na espiritualidade do Natal, nós entendemos um pouco esse discipulado de Cristo. Santo Inácio de Antioquia, grande padre da Igreja, diz que Cristo se fez homem para ensinar o homem a ser homem. Ou seja, esse segmento, essa realidade que Jesus começa a formar, chamar seguidores, na verdade é começar essa obra de humanização, de ensinar o homem qual é a sua grande missão, o seu objetivo. Por que o homem foi criado por Deus? Para viver essa dinâmica de comunhão, de graça e plenitude, que em última instância está na comunhão com Deus. Assim, queridos irmãos, nós percebemos que viver o discipulado de Cristo, atender a esse chamado, porque Cristo está chamando hoje também, me chama, te chama através dessa palavra, segue-me. Sim, é aprender algo de Cristo, é se colocar numa postura discipular, mas mais ainda é se deixar transformar a partir da nossa realidade humana para viver as coisas do céu. É formar o nosso coração a partir de Jesus. Por isso que São Paulo nas suas cartas vai dizer: "Tedes os mesmos sentimentos de Cristo", porque o Verbo se fez carne, ele possibilitou, como diz a Gaudium et Spes, o texto do Concílio Vaticano II,
com o amor humano nos amou. Cristo tomou, Ele teve um coração de homem para ensinar o coração do homem a amar como Deus. Ter os mesmos pensamentos de Cristo, ter o mesmo olhar de Cristo, ter as mesmas atitudes, ter a maturidade de Cristo. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, eis a nossa meta. Como discípulos que somos, como seguidores do Senhor, porque a fé nos coloca num caminho. Este caminho não é somente de percorrer algo, mas também é um caminho em nós, de transformação, de maturidade, de crescimento. Que Deus nos dê essa graça de percorrermos esse caminho nesse tempo do Natal e que, ardorosos, decididos, possamos cada vez fortalecer os nossos passos no seguimento daquele que se fez homem por amor de nós. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.